O Brasil é um país formado pela diversidade. Diversidade de povos, de sonhos, de ideais, de histórias, de culturas. Nesse pedação verde e amarelo, destaca-se com suas belezas mil a Bahia, que orgulhosamente abriga a pequena Riacho de Santana, uma cidade bonita, cheia de histórias, de encantos, de amores e sabores. Quando ainda era um lugarzinho no meio do nada, viviam por aqui índios nativos, em plena harmonia com seus costumes, sua vida simples, cuidando e sendo cuidados pela exuberante natureza que era seu habitat natural. 1695. À procura de minérios e índios, por aqui passaram dois bandeirantes. O primeiro foi o sargento-mor José Velasquez Santiago, que nessa época se supõe que deve ter tido contato com os índios canidés na área que corresponde atualmente ao território do povoado de Botuquara. 1758. O segundo foi Pedro Leolino Mariz, que nessa época localizou uma mina de salitre e nela deve ter feito uma pequena exploração. Não há registros exatos sobre o fato, mas supõe-se que os bandeirantes desbravadores tenham deixado aqui alguns companheiros para explorar o salitre junto com os índios. 1807. Somente a partir desta data é que temos certeza dos habitantes desta terra. Os primeiros moradores a se fixarem na área onde foi constituída a cidade foram os Rochas e Cabrais. De acordo com algumas pesquisas, o primeiro núcleo de povoamento se deu a partir da construção de casas na área onde atualmente é o bairro Belém, à margem direita do riacho. 1827. Por volta deste ano, Manuel José fez a doação de uma grande área de terra a Nossa Senhora do Rosário, onde está localizada a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Glória, e que corresponde a 1/3 do perímetro urbano e quase toda ocupada por moradores locais, cujo domínio prende-se à igreja de acordo com o direito laudêmio. 1861. Em 12 de março de 1861, a resolução número 871 elevou o povoado à categoria de freguesia, fundando a capela de Nossa Senhora do Rosário, que em seu lugar hoje é a homenageada Nossa Senhora da Glória, que teve como primeiro vigário o padre Antônio Boaventura de Cerqueira Pinto. 1878. No dia 13 de agosto de 1878, através da Lei Provincial número 1826, a freguesia tornou-se município, emancipando-se de Palmas de Monte Alto. Conforme antigos moradores, a exploração foi de grande importância para Riacho de Santana, em todos os aspectos. Ambiciosos de todas as partes, vinham em busca das objetivas riquezas, resultando nas grandes transformações sociais, políticas, econômicas e culturais. Estabeleceram-se nas margens do Rio Santana, formando assim a sociedade riachense, resultantes da fusão de diferentes costumes. Nessa época, fizeram as primeiras derrubadas e plantaram as primeiras lavouras de arroz, feijão e milho na região da Santana, como também introduziram as primeiras cabeças de gado bovino trazidas da região do Rio dos Currais. De lá para cá, Riacho de Santana foi se desenvolvendo cada vez mais e se tornando ao longo do tempo uma cidade mais bonita e sempre acolhedora. Nossa história é formada por uma grande diversidade de fatos e de fontes.
Nosso povo considera essa terra a terra ideal para se construir os sonhos e viver plenamente feliz. Riacho de Santana tem hoje, segundo o IBGE, 30.651 habitantes, homens, mulheres, crianças e idosos que aqui lutam e constroem dia após dia a sua própria história, seus próprios enredos, seguidos ou não por suas próprias trilhas sonoras. Nossa terra é celeiro de grandes artistas, de grandes construções que marcam a arquitetura de uma época, como os sobrados, os casarões e até mesmo as casas mais comuns. As ruas, os calçamentos, as praças tiveram ao longo do tempo a interferência dos poderes públicos, que deram a esse ambiente um ar de modernidade, conservando em muitos casos a essência de sua época. Em Riacho de Santana nasceram grandes celebridades que se avançaram pelas longas estradas desse imenso chão brasileiro. A exemplo, temos Godofredo Guedes, músico, instrumentista, compositor e artista plástico. Nas páginas de nossa política, podemos encontrar registrado o trabalho desenvolvido pelos então intendentes, que naquela época eram quem governavam por direta indicação. Coronel Antônio Cândido Xavier, Monsenhor Tobias Pereira Coutinho, Joaquim Pereira de Castro, Dr. Joaquim Venâncio de Castro, Coronel Pedro Ribeiro de Carvalho, José Raimundo da Silva, Manuel Bonfim da Silva, Dr. Licurgo de Araújo. Eis que nossa cidade é abençoada com a maior das conquistas de nossa gente, a democracia. Os governantes passam então a ser eleitos com o voto da população, que tem nesse tempo o direito de escolher e decidir por quem o representará. Tivemos como primeiro prefeito Hermenegildo Cardoso de Castro, depois Arnaldo Cardoso Coutinho, Telmino Fernandes Pereira, Francisco Alves Pereira, Dr. João Batista Dias Laranjeira, Alcides Cardoso Coutinho, no troca-troca Dr. João Batista Laranjeira, João Daniel Machado de Castro, Paulo Sérgio Gondim de Castro, Tito Eugênio Cardoso de Castro como 17º prefeito eleito, com mandato de 2012 a 2016. Hoje, com 135 anos de emancipação política, Riacho de Santana tem histórias para contar. E as páginas de seu longo livro se preenchem, dia após dia, com a história de cada um de nós.